Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Memphis Depay voltou a ser o centro das atenções do futebol brasileiro, mas não por gols ou jogadas brilhantes, e sim por sua postura fora de campo, que tem chamado atenção e gerado polêmica. O atacante holandês, conhecido por seu talento nos gramados, parece não conseguir se afastar das polêmicas, e o episódio mais recente envolvendo o Corinthians reacende discussões sobre comportamento de atletas em clubes tradicionais. Mauro César Pereira, renomado colunista de esportes do UOL, fez uma avaliação contundente no programa UOL News Sport, do canal UOL, sobre a forma como o Memphis lida com críticas e insatisfações, principalmente nas redes sociais, um ambiente em que ele se mostra cada vez mais protagonista. Segundo Mauro César, o atacante frequentemente se posiciona de maneira que transmite a sensação de que se considera maior do que o próprio Corinthians, um clube com história, torcida apaixonada e desafios diários no futebol brasileiro, mostrando que mesmo grandes talentos podem, às vezes, se deixar levar pelo ego. O colunista destaca que Memphis não apenas demonstra descontentamento, mas faz isso de maneira pública, expondo problemas internos, questionando decisões e criando um clima de tensão que se espalha rapidamente para a imprensa e torcedores. Esse comportamento, que inclui longos textos e declarações, acabou virando marca registrada do jogador, provocando debate sobre limites e respeito entre atleta e instituição. O episódio em questão se intensificou quando Memphis publicou um longo texto nas redes sociais, no qual ele afirma estar sendo alvo de mentiras e falsas interpretações tanto no clube quanto na imprensa esportiva. O holandês, que possui experiência em grandes clubes europeus como Barcelona e Manchester United, parece ter dificuldade em lidar com críticas, o que se manifesta de forma explícita para o público, gerando debate sobre a responsabilidade do jogador frente ao clube e à torcida. Mauro César Pereira analisou detalhadamente o conteúdo dessa publicação, destacando que ela revela não apenas frustração, mas também uma necessidade constante de justificar ações e questionar percepções alheias sobre seu desempenho e comportamento. Para o colunista, a maneira como Memphis expõe suas insatisfações dá a impressão de que ele se coloca acima do próprio clube, como se fosse intocável ou que sua reputação pessoal pudesse se sobrepor à instituição que representa. A análise de Mauro César traz à tona a reflexão sobre como atletas de alto nível lidam com pressão, expectativas e conflitos internos dentro de clubes, mostrando que a relação entre talento e postura fora de campo é tão complexa quanto qualquer estratégia dentro de jogo. Além disso, a repercussão nas redes sociais amplifica cada palavra escrita, tornando qualquer declaração um assunto nacional, amplificando tensões e provocando comentários de torcedores, ex-jogadores e jornalistas. Mauro César ainda questiona se Memphis teria a mesma atitude em clubes europeus, citando especificamente o Manchester United, time conhecido por sua estrutura, pressão constante da torcida e cobertura intensa da imprensa esportiva. A reflexão do colunista sugere que a postura do atacante no Corinthians parece indicar um descompasso entre a realidade do clube e a percepção pessoal do jogador sobre seu próprio valor, levando-o a agir de forma que muitos consideram desproporcional. Segundo Mauro, a comparação serve para mostrar que atletas acostumados a ambientes europeus podem enfrentar dificuldades para se adaptar à cultura e à exigência do futebol brasileiro, especialmente em times de grande tradição e torcida apaixonada. Memphis, ao publicar textos longos e detalhados sobre sua insatisfação, cria um efeito amplificador, fazendo com que pequenos desentendimentos ou frustrações se transformem em grandes polêmicas, com repercussão em toda a mídia e redes sociais. Esse comportamento, segundo o colunista, reflete não apenas o ego do jogador, mas também um desafio para a gestão do clube, que precisa equilibrar o respeito à individualidade do atleta e a manutenção da harmonia do elenco. A situação coloca em evidência questões sobre maturidade, inteligência emocional e capacidade de lidar com frustrações públicas, mostrando que, para além do talento, a postura de Memphis gera debates intensos sobre limites e responsabilidade dentro de um grande clube. A repercussão do caso vai além das críticas de Mauro César. Torcedores, comentaristas e ex-jogadores se dividem entre defender o direito de Memphis de se expressar e questionar se ele estaria exagerando ao colocar problemas internos do Corinthians em evidência pública. O impacto dessa postura se reflete no ambiente do clube,
influenciando relações com companheiros, comissão técnica e diretoria. A exposição constante nas redes sociais, especialmente com textos longos, cria uma narrativa que muitas vezes foge do controle institucional, fazendo com que opiniões e rumores se misturem, complicando a comunicação interna. O comportamento do atacante também levanta discussões sobre o papel da imprensa esportiva, já que parte das críticas e interpretações de Memphis envolve jornalistas e veículos de comunicação. Esse ciclo de provocações, declarações e repercussão midiática forma um cenário em que todos os envolvidos, jogador, clube, torcida e imprensa, acabam sendo arrastados para a polêmica, reforçando a sensação de que Memphis, ao agir dessa maneira, muitas vezes se coloca em posição de destaque absoluto, eclipsando a instituição que representa. O episódio ilustra como a gestão de imagem de um atleta, sua postura pública e suas declarações podem ter impacto direto na percepção da torcida e no clima dentro do clube, mostrando que talento e comportamento fora de campo caminham lado a lado. Outro ponto destacado por Mauro César é a frequência com que Memphis publica esses textos longos e detalhados, muitas vezes expondo frustrações e críticas que poderiam ser tratadas internamente. O colunista aponta que essa prática cria um padrão de comportamento que reforça a impressão de que o jogador se considera acima das regras e protocolos do clube, estabelecendo uma narrativa pessoal que compete com a narrativa institucional do Corinthians. Esse fenômeno é cada vez mais comum em tempos de redes sociais, em que atletas se tornam seus próprios porta-vozes, mas também assumem riscos significativos, como desgaste de imagem, conflitos internos e reações negativas da torcida. Mauro sugere que, embora o talento de Memphis seja inegável, a postura pública adotada frequentemente gera mais problemas do que soluções, transformando questões administrativas e desentendimentos cotidianos em casos de repercussão nacional. A análise reforça que, no futebol moderno, a habilidade em campo precisa caminhar junto com inteligência emocional e senso de responsabilidade fora dele, e que atletas que negligenciam essa equação podem encontrar dificuldades para manter boas relações com clubes, torcedores e imprensa. A situação do atacante holandês evidencia, portanto, que comportamento, maturidade e comunicação são tão relevantes quanto gols e assistências. Por fim, Mauro César ressalta que a impressão de que Memphis se coloca acima do Corinthians não é apenas uma percepção pessoal, mas algo que se manifesta de maneira consistente em suas ações e publicações. O colunista observa que, independentemente da qualidade técnica do jogador, atitudes que geram conflito e polêmica pública têm efeito direto no ambiente do clube, na relação com a torcida e até na cobertura da imprensa. Essa constatação serve como alerta para atletas de alto nível que, mesmo possuindo currículo internacional e grande talento, não estão isentos de críticas quando não alinham postura e responsabilidade. O caso de Memphis ilustra como a gestão de imagem, comunicação estratégica e respeito às instituições esportivas são componentes essenciais para a carreira de qualquer jogador, mostrando que um comportamento inadequado pode colocar em risco tanto a imagem pessoal quanto a harmonia do clube. A reflexão final de Mauro deixa claro que, no futebol brasileiro, talento individual precisa necessariamente caminhar junto com postura ética, respeito à instituição e capacidade de lidar com pressões externas, especialmente quando se trata de clubes históricos, como é o caso do Corinthians, cujo legado transcende qualquer jogador individual. Além da postura pública, a relação de Memphis Depay com a torcida do Corinthians também merece destaque, pois a forma como o atacante lida com críticas afeta diretamente a percepção dos fãs sobre sua dedicação e comprometimento com o clube. A torcida, conhecida por sua paixão e exigência, observa cada movimento do jogador, e declarações como as feitas recentemente nas redes sociais acabam criando uma imagem de distância e superioridade que nem sempre é bem recebida. Mauro César Pereira, ao analisar o caso, reforça que essa dinâmica entre atleta e torcida pode gerar um efeito negativo, pois a percepção de que Memphis se coloca acima do clube transmite a sensação de que ele não valoriza a história e o esforço coletivo de um time de grande tradição. A questão envolve mais do que simples frustração individual, trata-se de como um jogador de renome internacional deve equilibrar sua personalidade com a responsabilidade de representar um clube com milhões de torcedores, mantendo respeito, humildade e comunicação adequada. Esse equilíbrio, muitas vezes subestimado, é essencial para evitar desgaste de imagem, conflitos internos e repercussão midiática desnecessária, que pode transformar pequenos problemas em crises de grande amplitude.
A reflexão de Mauro evidencia que a postura do atacante não se restringe à esfera pessoal, mas impacta todo o ecossistema do clube, imprensa e torcida, tornando suas ações objeto de análise crítica constante e mostrando que talento em campo precisa sempre ser acompanhado de inteligência emocional fora dele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O debate sobre Memphis Depay e sua relação com o Corinthians também levanta uma discussão mais ampla sobre a gestão de atletas de alto nível em clubes brasileiros, especialmente aqueles acostumados a ambientes europeus. Mauro César sugere que jogadores como Memphis, acostumados a estruturas sofisticadas, pressão organizada e cobertura de mídia intensa na Europa, muitas vezes enfrentam dificuldades para se adaptar à realidade do futebol nacional, onde cobranças da torcida e exposição midiática possuem características próprias e exigem postura estratégica e emocional refinada. A publicação de textos longos e detalhados, expondo insatisfações, é vista como tentativa de controlar a narrativa pessoal, mas acaba gerando efeito contrário, criando tensão com diretoria, comissão técnica, colegas de elenco e torcedores. Além disso, esse comportamento reforça a percepção de que Memphis, apesar do talento inegável, precisa compreender melhor a cultura do clube que o acolheu e a importância de respeitar hierarquias e protocolos internos. Mauro ressalta que o futebol moderno exige mais do que habilidade técnica, exige inteligência emocional, controle de imagem e capacidade de lidar com frustrações públicas de maneira construtiva. Nesse contexto, a reflexão vai além do caso individual, servindo como alerta para atletas que desejam manter carreira sólida e relações saudáveis com instituições esportivas, torcedores e mídia, destacando que o sucesso dentro de campo depende intrinsecamente de postura e maturidade fora dele, e que Memphis, neste momento, está no centro de um debate que mistura talento, comportamento e expectativas. Outro ponto importante levantado por Mauro César é a frequência com que Memphis recorre às redes sociais para manifestar sua opinião sobre o clube e a imprensa, algo que se tornou quase rotina e gerou um padrão de comportamento reconhecível. Essa prática, embora legítima dentro do direito de expressão, provoca reflexões sobre limites e responsabilidades de atletas profissionais, pois declarações públicas têm efeito imediato e repercussão global. Ao colocar insatisfações no espaço público, Memphis não apenas expõe sua visão pessoal, mas também gera interpretações diversas, muitas vezes conflitantes, que interferem no relacionamento com colegas de equipe, comissão técnica e diretoria, além de influenciar diretamente a opinião da torcida. Mauro argumenta que a forma como o atacante lida com esses momentos mostra uma tendência a priorizar sua narrativa individual em detrimento do coletivo, reforçando a impressão de que se percebe maior do que a instituição que representa. Essa postura evidencia uma tensão constante entre talento e comportamento, mostrando que, mesmo jogadores consagrados internacionalmente, não estão imunes às críticas quando ações públicas refletem ego e falta de alinhamento com o clube. A análise do colunista também levanta questionamentos sobre como clubes devem gerenciar situações desse tipo, equilibrando liberdade de expressão com disciplina interna, além de reforçar que maturidade, comunicação e inteligência emocional são competências indispensáveis para manter boa convivência e reputação em qualquer contexto esportivo profissional, especialmente em clubes de grande tradição, como o Corinthians. A situação de Memphis também evidencia o impacto das redes sociais no futebol contemporâneo, onde cada postagem, comentário ou texto é amplificado e se torna parte da narrativa global sobre o jogador e o clube. Mauro César ressalta que essa amplificação cria um ambiente de pressão constante, em que atletas precisam ponderar cuidadosamente cada palavra, pois a interpretação pública nem sempre respeita nuances e contexto. A habilidade técnica de Memphis em campo, por mais brilhante que seja, não neutraliza a repercussão negativa causada por declarações que podem parecer arrogantes ou desrespeitosas. O colunista aponta que o problema não está apenas na insatisfação do atleta, mas na forma como ela é exposta, gerando debates intermináveis na imprensa, discussões acaloradas entre torcedores e reflexos internos que podem comprometer o clima do elenco. Além disso, a percepção de que Memphis se coloca acima do Corinthians reforça estereótipos sobre jogadores europeus tentando impor hábitos de fora no contexto brasileiro, evidenciando diferenças culturais e expectativas divergentes. Mauro enfatiza que,
Para além do talento, a postura pública do jogador influencia diretamente sua aceitação junto à torcida, sua relação com a diretoria e até mesmo a cobertura da imprensa, lembrando que, no futebol moderno, a habilidade técnica precisa sempre estar acompanhada de responsabilidade, inteligência emocional e senso de instituição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!